E galera, o jornalista revela que o GTA 6 estaria 20 anos à frente da indústria dos games. Ou seja, os demais estúdios da indústria só conseguiriam chegar próximo do resultado do GTA 6 em 2045. Mas o que será que a Rockstar Games está escondendo dos fãs que estaria tão à frente do tempo assim? Já se acomoda aí e fica no vídeo de hoje que eu vou explicar todos os detalhes para vocês. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, o jornalista Rhys Raley do Kiwi Talks revelou novos vazamentos que podem indicar que o GTA 6 tá muito à frente do seu tempo e que os demais estúdios só conseguiriam alcançar o resultado final do game daqui a 15 ou 20 anos. E bom, se você não sabe quem é o Rhys do Kiwi Talks, ele é um insider / jornalista que tem tomado bastante notoriedade principalmente após o adiamento do GTA 6. Isso porque ele já teria revelado alguns detalhes referente ao jogo, inclusive indicando que o game já estaria pronto, né, já teria sido finalizado seu desenvolvimento e que esse adiamento seria apenas para refino do jogo, polimento. Se você não viu ainda o meu vídeo comentando esses detalhes, é só clicar nesse cardzinho aqui em cima e o link também vai estar na descrição para vocês conferirem, que com certeza vai se complementar com o conteúdo desse vídeo aqui. E bom, basicamente o Rhys já teria entrevistado mais de 150 desenvolvedores da indústria. Tudo isso em pouco mais de 10 anos de carreira, então ele já entrevistou diversos desenvolvedores e até mesmo programadores da Ubisoft, Bethesda, Valve, Naughty Dog, entre vários outros, tá? E é a galera de fato da programação, a galera que mexe com os códigos. Então, provavelmente, rapaziada, essa informação veio de dentro da Rockstar Games. Ou então, não literalmente de dentro da Rockstar Games, mas de alguém do meio da indústria que, de certa forma, teria tido acesso aos desenvolvedores do estúdio ou até mesmo a Rockstar Games no geral. E, basicamente, um dos usuários do Twitter perguntou pra ele o que ele diria pra quem afirma que o GTA 6 seria um GTA V 2.0, né? Uma espécie de GTA V versão melhorada. E ele foi bem enfático ao responder o seguinte: algumas das coisas que eu ouvi é que a Rockstar Games está tornando o GTA 6 tão ambicioso que é improvável que qualquer outro estúdio consiga igualar isso nos próximos 15 a 20 anos. Agora, o que será que o GTA 6 tem de diferencial para deixar todos os estúdios dessa indústria trilionária 20 anos defasados? Bom, segundo o Kiwi Talks, o que vem sendo comentado nos bastidores da indústria é que o GTA 6 vai estabelecer o novo padrão da indústria dos games. Basicamente, ele vai definir o novo padrão de sandbox no mundo dos games. E quando a gente dá uma analisada nas patentes e vazamentos que já rolaram do GTA 6, dá pra entender que a Rockstar Games não tá só desenvolvendo o game mais aguardado dos próximos 10 anos, mas sim um game que vai dar um salto de tecnologia. E bom, uma das mecânicas que a Rockstar Games estaria introduzindo no GTA 6 e que inclusive já vazaram nas patentes do jogo é um sistema de destruição realista, onde prédios, carros, objetos e até estruturas urbanas podem se deformar ou até mesmo quebrar fisicamente, tá? Só lembrando que isso aí não seria uma animação de destruição como tem no GTA V, por exemplo, em uma das cutscenes do jogo, e sim uma simulação de verdade, tá? Algo meio semelhante ao que já tá acontecendo lá no Battlefield 6, onde prédios inteiros podem ser destruídos em questões de segundos. E bom, é óbvio que isso exige um processamento absurdo. E não só isso, né? Mas exige também um motor gráfico preparado que simplesmente muitos estúdios não têm a capacidade de construir. E bom, vocês lembram que eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal Sunnyplay comentando sobre a tecnologia dos NPCs do GTA 6, como eles serão revolucionários, ou até mesmo o sistema policial do GTA 6 que vai ser o mais inteligente do mundo dos games. Se você não conferiu ainda meus vídeos comentando sobre esses assuntos, clica também no cardzinho e eu vou estar deixando o link na descrição, rapaziada. Todos esses vídeos vão complementar com o conteúdo desse vídeo aqui e eu aprofundo um pouco mais sobre essas mecânicas. Mas basicamente, os NPCs do GTA 6 vão reagir como pessoas reais. Não simplesmente andar de lá pra cá, mas sim ter rotinas completas, comportamento emergente, memórias de eventos, reações emocionais, densidade populacional nunca vista antes, e esse inclusive é um dos pontos que os insiders têm rebatido bastante, de que a densidade e a variedade dos NPCs no GTA 6 é tão avançada que nenhum estúdio teria recursos para replicar isso em 10 anos. E bom, vale lembrar que além dos games em si, a Rockstar Games também desenvolve uma série de novas tecnologias que são exclusivas do seu estúdio e que também permitem com que os seus jogos sejam idealizados
realizados. Uma delas seria um sistema onde centenas de interiores seriam gerados automaticamente, com variedade, objetos individuais, iluminação dinâmica e até uma interação total. Tudo isso de forma procedural, ou seja, não será apenas um prédio decorativo, e sim um prédio vivo de verdade, como a gente jamais viu em nenhum outro game da franquia. Já houve também alguns vazamentos, mais especificamente vindo do Game Roll, indicando que o game contaria com mais de 700 interiores exploráveis, incluindo shoppings, lojas, hotéis, prédios residenciais e muito mais, tá? Tendo uma comparação com GTA V, o game contava com entre 90 a 100 interiores exploráveis, ou seja, o GTA 6 vai ter quase 10 vezes mais interiores do que o GTA V. E olha que isso daí não é nem 1% do que o GTA 6 está preparando para os fãs. E ó, se basicamente tudo isso for real, qualquer um dos estúdios mais renomados da comunidade, como a Ubisoft, EA, CD Projekt, Bethesda, Square Enix e até mesmo a Capcom, não conseguiriam alcançar isso tão cedo. Agora, o que a Rockstar tem de diferente desses estúdios para conseguir obter esses resultados e sempre estar à frente da indústria dos games? Bom, se a gente analisar o histórico da Rockstar Games, não é de hoje que eles vêm inovando dentro da indústria. Basicamente, o GTA 3 foi um dos games que revolucionou os games de sandbox e mundo aberto, trazendo essa perspectiva de terceira pessoa em um universo totalmente realista e imersivo, basicamente definindo como seriam os games dali pra frente. E bom, no GTA 4 também não foi diferente. No Red Dead Redemption 2 eles mostraram basicamente como era criar um mini universo. E agora no GTA 6 não vai ser diferente. Eles tendem a liderar mais uma vez a indústria dos games e definir um novo parâmetro de como é feito os jogos de sandbox e mundo aberto. Além disso, a Rockstar Games conta com mais de 10 anos de desenvolvimento das suas próprias tecnologias. O GTA 6 especificamente é o primeiro game que possui um orçamento de bilhões de dólares, sem mencionar a mão de obra extremamente especializada, né? Geralmente, quem trabalha na Rockstar Games são pessoas muito competentes e é algo que torna até o currículo delas mais interessantes nos seus próximos trabalhos, né? Então, se a pessoa já trabalhou na Rockstar Games, provavelmente é uma pessoa muito capacitada e adequada para lidar com qualquer tipo de desenvolvimento. Além disso, né, algumas das patentes da Rockstar Games, mais especificamente do GTA 6, já revelou que eles possuem um pipeline de animações totalmente diferenciado do resto da indústria, onde basicamente as animações podem ser definidas de forma procedural, né? Eles conseguem fazer uma espécie de modulação das animações, até mesmo somando com 2 ou 3 tipos de animações para criar uma animação nova. Isso é algo totalmente inédito na indústria. Além também deles serem proprietários das suas próprias inteligências artificiais. Então, enquanto muitos estúdios se limitam a utilizar inteligências artificiais por não possuírem as patentes ou as propriedades intelectuais, a Rockstar Games sai à frente e cria suas próprias IAs para serem empregadas nos jogos. Sem mencionar que eles possuem também o seu próprio motor gráfico, né, rapaziada? Que é o Rage, vem sendo atualizado e desenvolvido já há muitos anos, desde lá atrás do Table Tennis, do GTA 4, Red Dead Redemption, e é o mesmo motor gráfico que está sendo utilizado no GTA 6, só que claro, né, uma versão mais atualizada, mais otimizada e que agora vai definir todo o resultado final que a gente vai ver no jogo. E bom, basicamente todas essas qualificações não é algo que possa ser copiado. É o tipo de tecnologia que só uma Rockstar da vida, com uma grana e ambição que o estúdio tem, poderia desenvolver. E bom, né, eu acho que não dá pra comentar sobre tudo isso sem falar sobre o adiamento do GTA 6, né, rapaziada? Eu sei que esse assunto já tá passado, né, todo mundo já comentou a respeito, eu também já falei sobre o adiamento, já fiz também alguns vídeos comentando sobre o assunto, também tô deixando o link aqui na descrição. Só que é claro, todas essas novas tecnologias podem ser um dos motivos do atraso do GTA 6, tá? A implementação de novos recursos, a criação de novas atividades ou até mesmo tecnologias para serem inseridas no game podem ter atrapalhado o desenvolvimento do jogo e forçado a Rockstar Games a adiar um pouco mais para fazer o polimento de tudo isso. Inclusive, um dos motivos que vem sendo especulado pela comunidade é a possibilidade da Rockstar Games ter dado uma atrasada no jogo para conseguir acompanhar a nova geração de consoles. E olha, segundo rumores do insider Nash Widow, uma versão do GTA 6 estaria sendo desenvolvida pro Nintendo Switch 2 nesse exato momento, tá? Não é a primeira vez que a gente ouve falar sobre esse assunto, só que agora, vindo do Nash Widow, é praticamente uma confirmação. Isso porque ele é um insider bem renomado, mas da área da Nintendo especificamente, né? Ele nunca tinha comentado sobre o GTA 6 até então, só que como veio aí essa suposta versão pro Nintendo Switch 2, o cara foi lá e botou a boca no trombone e compartilhou a novidade pra todo mundo. E bom, segundo ele, o GTA 6 tem uma versão em desenvolvimento pro Nintendo Switch 2, o adiamento não tem nada a ver com essa versão, né? Provavelmente ela só deve ser lançada após sair pro PlayStation 5 e pro Xbox Series S e X, ou seja, a versão de Nintendo Switch pode não sair no lançamento, mas até então o jogo
jogo estaria rodando tranquilamente no Nintendo Switch 2. E é óbvio que muita gente duvidou dessas afirmações dele, né? Até o próprio Kiwi Talks comentou também sobre o assunto, falou que fez uma aposta com o cara que se realmente sair essa versão, ele ia pagar um jantar de luxo pra ele. Então vocês veem que a galera tá encarando tudo isso por enquanto como rumor. Porém, o Nintendo Switch 2 já tem tecnologias como o DLSS, uma CPU Zen 4 e um chipset que, embora seja portátil, consegue entregar desempenho bem próximo de um PlayStation 4 Pro, às vezes até chegando próximo ao Xbox Series S com upscaling. E bom, levando em consideração que a Rockstar Games rodou o GTA V no PlayStation 3 e no Xbox 360 com pouco mais de 200 megas de memória RAM, bom, não dá pra duvidar nada da otimização que a Rockstar Games faz, né? Se alguém pode rodar o GTA 6 no Nintendo Switch e no Xbox Series S, é a Rockstar Games. E por falar em novos consoles, essa semana foi anunciado o Steam Machine, o novo console da Valve, que basicamente é uma espécie de computador, mas que você consegue acessar como se fosse um console, né? É um hardware que você vai ligar na sua televisão, no seu dispositivo de vídeo e vai conseguir jogar como se fosse um videogame. Ele é basicamente uma versão melhorada do Steam Deck, ou seja, ele tem um hardware superior, mas roda o mesmo sistema operacional, o Steam OS, só que tem uma configuração bem mais avançada, como CPU AMD Zen 4, 16 GB de memória RAM DDR5, 4 a 6 teraflops, 4K FSR e ainda é possível de rodar o Windows além do Steam OS. E a pergunta que ficou para a comunidade é: será que esse novo console da Steam vai rodar o GTA 6? Mais uma vez, tudo depende da otimização feita pela Rockstar Games, mas de fato, levando em consideração o hardware do console, é bem possível que rode sim, tá? Agora, quando deve sair pro Steam Machine, galera? Aí que fica a pergunta, né? Não dá pra saber se ele deve sair também no lançamento do game, pouco após sair pros consoles, ou se realmente só vai sair de 1 a 2 anos após o lançamento, quando for sair também a versão de PC. Fica a dúvida aí pra vocês. De qualquer forma, todas essas novidades só ilustram que o GTA 6 não é apenas um simples jogo, é um ponto de virada na indústria dos videogames. É o ponto em que a Rockstar Games apostou todas as fichas pra criar a maior diferença tecnológica entre ela e o resto do mercado. Então, essa afirmação do Kiwi Talks que a indústria demoraria de 15 a 20 anos para alcançar o GTA 6 não é exagero. É apenas uma combinação de orçamento, ambição, tecnologia, tempo, equipe, cultura de desenvolvimento e o foco extremo, exagerado em detalhes que só a Rockstar Games faz. E bom, o futuro do GTA 6, rapaziada, promete ser o maior salto tecnológico da indústria dos games, um sandbox impossível de ser copiado e um marco técnico que pode redefinir os motores gráficos da geração atual. Um verdadeiro divisor de águas que talvez dure 2 décadas para ser alcançado. Mas a pergunta que fica é: será que o Kiwi Talk estava exagerando ao fazer essas declarações? Será que o GTA 6 vai ser realmente inalcançável em 20 anos? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E galera, tem novidade lá na Royal Palace: camiseta do Jason do estado de Leônida e reposição das camisetas do Cole Hampton. Aproveita essas novidades utilizando o cupom do canal SunnyPlay para garantir ainda mais descontos do que os que já estão disponíveis na loja. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. E ó, por favor, hein, não esquece de deixar aquele like pesado para fortalecer, não leva nem um segundinho. Isso mostra pro YouTube que o nosso conteúdo tem qualidade e merece ser recomendado. Outra forma de apoiar o nosso trabalho e que não custa nada é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se e ativando o sininho com todas as notificações. Quer receber os vídeos antes de todo mundo? Ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho? Já clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Máfia SunnyPlay você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, lá eu sempre aviso pra vocês as novidades em primeira mão e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal SunnyPlay que aqui só tem vídeo pra vocês e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado demais do vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!